Instagram também, amém, o YouTube, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, pessoal do Meet, a Maria, a Loli, a Jéssica, a Luciana, a Kelly, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 3, né? Isaías 3 é simples, gente, é tranquilo, né? Continua vindo naquela pegada onde Deus diz que não tá bom, que o negócio tá feio, que o povo precisa mudar, né? Que o povo tá cheio de pecado, o povo se acha santo e não é santo, né? O povo se acha bom e não é bom. Continua vindo nessa, onde o povo se diz um povo de Deus, né? Eles falam em nome de Deus, se dizem ser um povo de Deus, né? Mas não são de Deus, fazem tudo errado, desonram a Deus, muito pelo contrário, né? Em vez de honrar a Deus, eles desonram e eles ofendem a Deus pelo que dizem, pelo que fazem, né? Então a gente vem vindo ainda nesse sentido, tá? Amém. Antes de começar a aula de hoje, gente, só queria dar mais uma falar mais uma coisa. A gente estava falando sobre morte, né? Antes de começar aqui a gravar, a gente falou um pouquinho sobre a morte, né? A gente estava falando sobre o inferno, né? Sobre a morte antes da segunda morte, né? Sobre a primeira morte aqui, a morte dos santos e a morte do ímpio. E tem uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, uma coisa do meu marido e uma coisa da minha mãe, né? E eu vou falar esse testemunho para vocês que é interessante pra vocês saberem, né? Teve uma vez que eu tava conversando com minha mãe, né? E teve uma criança que faleceu, né? Uma criancinha tava na UTI e tudo, ela faleceu com 6 meses de idade. E eu falei pra minha mãe, eu tava muito mal, né? Eu chorei, eu falei, mãe, caramba, ela faleceu, né? Eu tô tão triste por isso e tal. Aí eu falei assim, mas o que sustenta meu coração é que a palavra de Deus diz que o reino dos céus é das crianças. Então a palavra de Deus diz que elas já estão salvas, né? A palavra de Deus diz que aquele bebezinho foi salvo, né? Aquele bebezinho tá tudo certo, né? Ele não tinha como reconhecer a Jesus, o Salvador, mas a palavra de Deus diz, Jesus disse isso, né? O reino é das crianças, é delas o reino. Elas já estão salvas, já está tudo certo, né? E é nisso que eu creio. E eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, é nisso que eu creio. Mas a questão é para quem fica, né? Aí minha mãe falou uma coisa. Ela falou assim, não, sim, com certeza ela vai para os céus, né? Depois do tanto que ela sofreu aqui na terra, ela tem que ir para os céus. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, ninguém vai para o céu porque sofreu. Ninguém vai para o céu porque teve uma vida sofrida. Ninguém. Não é o sofrimento que te habilita para ir para o céu. Não. Existem pessoas que vão ter uma vida inteira sofrida nessa terra e vão para o inferno. Não vão para o céu, não. O que te habilita a ir para o céu não é o seu sofrimento. Lázaro não foi para os céus na parábola de Jesus por causa do sofrimento dele. Não. E eu falei isso para minha mãe. Mãe, o sofrimento não faz ir para o céu. Ela não vai para o céu por causa do que ela sofreu. Ela vai para o céu porque Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Então, é dela o reino dos céus. E é por isso que ela vai para os céus. Porque Jesus já disse isso. A paz, Emília. Jesus já disse que elas são dele. As crianças são dele. Por isso que Jesus amava tantas crianças, né? Você via que no Novo Testamento, quando você estudar, você vai ver as crianças vinham correndo para Jesus, né? No maior amor, no maior afeto, né? Porque elas já são dele. As crianças já são de Jesus. E é por isso que elas são salvas. E é por isso que elas entram no reino dos céus. Não é por causa do sofrimento. E eu conversei isso com a minha mãe, falei isso pra minha mãe. E é importante eu falar isso pra vocês. E teve uma outra coisa também que meu marido falou. Meu marido falou errado, né, coitada. Ele não tem ainda o entendimento que eu tenho, né? E eu ainda tô longe de ter um entendimento que eu devo ter, né? Tô bem longe. Mas eu tenho mais entendimento da Bíblia espiritual do que o meu marido, né? Por causa do dom que Deus me deu mesmo, né? Aí meu marido falou assim, tem uma pessoa que a gente conhece que ele sofreu bastante durante a vida. Foi abandonado pela mãe, né? Foi abandonado pelo pai, sofreu muito. E ele ajuda as pessoas. Mesmo ele tendo sofrido tanto, hoje ele ainda ajuda as pessoas. E meu marido estava conversando com a irmã dele e falou assim, não, realmente o lugar dele no céu já está garantido. Ele já tem um lugar no céu garantido por causa das bondades dele. E quando eu ouvi isso, eu falei, o quê? Aí ele falou, não, ele já tem um lugar garantido no céu por causa da bondade dele. Eu falei, ninguém tem lugar no céu garantido por causa da sua própria bondade. Ninguém tem lugar no céu garantido por causa das suas próprias ações.
O meu lugar nos céus não está garantido por causa das ações que eu faço. Porque esses dias eu entreguei 20 pacotes de fralda. Meu lugar nos céus não está garantido porque eu saí no Natal e no Ano Novo para entregar marmitex na rua. Meu lugar nos céus não está garantido porque eu ajudo crianças com paralisia cerebral. E eu falei isso pro meu marido, eu falei, ninguém tem um lugar nos céus garantido por causa das suas próprias ações. A gente não pode comprar um lugar pra gente nos céus pelas ações que a gente faz. O nosso lugar nos céus está garantido por causa de Cristo, por causa de Jesus. Eu não preciso de obras, eu preciso de fé. Mas as obras testemunham sobre a minha fé. Mas o que eu preciso para ser salva é de fé em Jesus. E o meu lugar nos céus está garantido por causa de Jesus, por causa dele. E por causa do Espírito Santo que habita em mim e testifica de que eu sou filha, né? Então, amém, gente. Eu queria falar sobre isso, né? Porque eu ouvi os dois falarem isso, gente. Eu falei, não, peraí, como assim? Não. Oh, voltamos aí para a época da Igreja Católica aí, né? A Igreja Católica romana, né? A gente lembra, tinha as indulgências, né? Então eles falavam, paga aqui 30 centavos, você vai ter um lugar garantido, seu pecado vai ser perdoado, né? Dá aqui 100 reais, seu pecado vai ser perdoado. Não. É só Jesus. Né? Não há dinheiro que eu pague para que meu pecado seja perdoado. É gratuito. É mediante a fé nele. Né? Então, amém. Eu vou orar agora, amém? E a gente vai falar então sobre Isaías 3, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai. Me usa pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua benignidade, porque eu não mereço, Pai. Eu não sou merecedora, Pai. Não sou merecedora de nada, meu Deus, mas a tua graça me alcançou, Senhor. O Senhor, meu Deus, me levantou para essa obra, para ensinar a tua palavra. Então me capacita, Senhor, porque eu tenho temor a ti. Eu quero aprender corretamente para ensinar corretamente, Pai. Então me ensina, Deus, me ensina para que eu possa ensinar. Amém. Que da minha boca saia somente a tua verdade, que da minha boca saia somente a tua palavra, Pai. Porque é a ti que eu temo, Pai. É a ti que eu sirvo, Senhor. E eu estou aqui para ser usada por ti, Pai. Então que o teu Espírito Santo me use, Pai, sem medidas. Que a tua palavra seja dada, meu Deus, de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Que ela penetre em todo aquele que a ouve, Senhor. Que ela entre em cada uma dessas pessoas, convencendo elas dos seus pecados, levando essas pessoas ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, Pai. Que venhamos a andar também em prática, Pai, que venhamos a praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que venhamos, meu Deus, a honrar o teu nome nesta terra, que venhamos a ser dignos do teu sacrifício, Jesus, Senhor, que venhamos a valorizar o que o Senhor fez por nós, que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, que venhamos a ser um testemunho verdadeiro e vivo e genuíno de quem é Deus, Pai. Assim como Jesus disse, se quer conhecer a Deus, se quer conhecer ao Pai, conheça a mim. Assim como Paulo um dia se atreveu a dizer, vocês querem saber como que Jesus era, vocês querem saber o que Jesus fazia, então me imitem. Vocês que me veem, vocês que me conhecem, façam o que eu faço. Ah, meu Deus, que possamos chegar a esse nível de Paulo, de poder dizer às pessoas isso. Me imitem. Então vocês estarão imitando a Cristo. Façam o que eu faço. E vocês estarão fazendo o que Cristo faria. Amém, Deus. Que venhamos a chegar nesse nível, Pai, de profundidade contigo. Que venhamos a te conhecer verdadeiramente. Que venhamos a ter um culto racional, Pai, porque a tua palavra diz isso. Nós devemos ter um culto racional, Pai. Nós devemos saber o que estamos fazendo aqui. Nós devemos saber a quem adoramos. Nós devemos conhecer quem tu és, Pai. A tua palavra diz isso. O teu povo perece por falta de conhecimento. O povo sofre porque não te conhece. O povo sofre porque não sabe onde buscar o alimento. O Senhor diz isso, Deus, o Senhor disse isso. Mas nós sabemos onde buscar o nosso alimento. E o nosso alimento nós o buscamos por meio da tua palavra. É ela quem nos alimenta. Então, meu Deus,
que o Senhor nos ajude a digerir esse alimento, que venhamos a mastigá-lo, meu Deus, bem mastigado, que venhamos a repetir este alimento, repetir essa refeição diariamente, todos os dias, para alimentar o nosso espírito do alimento que o Senhor nos deixou, que é a tua palavra, Senhor, amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos livre de todo o mal, nos proteja de todo o ataque do maligno, Senhor, amém. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, nos dando a tua providência, Pai, amém, Senhor, amém. Meu Deus, nós declaramos para que todos possam ouvir, inclusive o inferno, que nós temos parte contigo, Deus, e somente contigo. Nós renunciamos a tudo que vem de Satanás. Se algum dia nós tivemos acordo com ele, nós renunciamos agora a todo acordo que fizemos um dia e declaramos que a nossa aliança é contigo, Deus, somente contigo, Pai. Amém, através do teu Filho, de Cristo. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por nós. Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse que o Senhor subiria e ficaria à direita do Pai, mas não nos deixaria sozinhos. Nós continuaríamos aqui na terra com alguém nos guiando, que é o teu Santo Espírito. E amém. Que o teu Santo Espírito venha e nos transborde, que nos guie, nos ilumine, nos use sem medidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que a tua glória seja revelada através de nós, meu Deus, através das nossas vidas, amém. Pai, perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, porque nós somos pecadores, Pai. Jesus disse isso, até o pensar é pecado. E nós pecamos, Pai, ainda que involuntariamente, nós pecamos quando nós desejamos algo que nós não deveríamos ter desejado, ainda que por um momento. Quando nós pensamos algo que não deveríamos ter pensado, nós pecamos. Quando dizemos algo que não deveríamos ter dito, abrimos nossa boca e pecamos, Pai. E nós reconhecemos a nossa condição de pó, Senhor. Nós reconhecemos a nossa miserabilidade, Senhor. Então vem, Pai. Vem e nos limpa, nos lava da nossa imundície, Pai. Amém. Que nós venhamos a morrer para este mundo, para tudo aquilo que nos afasta de Ti, que venhamos a morrer. Como Jesus disse, que nós venhamos a carregar a nossa cruz, ou seja, que nós venhamos a entender que nós morremos e venhamos a carregar a nossa cruz de morte, da nossa morte, e venhamos a ser Cristo. Não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo é quem habita em nós. E que venhamos a ter essa consciência, esse culto racional, de entendermos quem nós somos agora. Nós não somos apenas crentes, pois Satanás também é crente, a Bíblia diz isso, Tiago disse isso. Os demônios também creem. Mas a diferença do cristão é que ele é obediente. Como nós vamos obedecer aquilo que nós não conhecemos? Como obedeceremos se nós não ouvirmos? Como aprenderemos se não tiver quem nos ensine, Senhor? Então, meu Deus, nos ensina a Tua palavra, nos ensina a Tua verdade, Senhor. Porque se o Senhor nos mostrar, meu Deus, quem Tu és, se o Senhor nos mostrar verdadeiramente a Tua verdade, a Tua palavra, se o Senhor nos mostrar o caminho, nós não nos desviaremos dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós teremos prazer, Pai, em andar segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os Teus planos são maiores do que os nossos, Senhor, e nós temos prazer nisso. Ainda que não compreendamos o Teu agir, em Ti nós confiamos. E em meio aos infortúnios da vida, em meio aos nossos problemas, nós descansamos debaixo das Tuas asas e depositamos em Ti toda a nossa esperança, depositamos em Ti todos os nossos problemas, todas as nossas frustrações, e em Ti esperamos, meu Deus, a solução, em Ti esperamos, meu Deus, o milagre, em Ti esperamos tudo aquilo que nós necessitamos, porque a Tua palavra diz que quem espera no Senhor jamais é frustrado. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor diz. O Senhor não é homem para mentir. E glória a Deus por isso. Porque nós podemos confiar na Tua palavra. Nós podemos confiar em tudo aquilo que o Senhor um dia disse. E tudo que o Senhor ainda nos diz hoje. E glória a Deus por isso. Amém. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir.
Que o Senhor apareça, Pai. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Gente, então vamos agora para Isaías 3, tá? Então vocês lembram o que está acontecendo, né? Lá no Reino Norte, quem está reinando é o rei Peca. Quem está pregando? Oséias, lá no Reino Norte. Lá no Reino Sul, quem está reinando? Jotão, filho de Uzias, né? E quem é que está pregando lá no Reino Sul para aquele povo que está pervertido lá também no Reino Sul agora? Isaías, tá? Então, os primeiros capítulos de Isaías, na verdade, são capítulos que vão mostrando para a gente o cenário em que Jerusalém se encontrava, o cenário em que Judá se encontrava. Os primeiros capítulos de Isaías são assim, mostrando o pecado do povo, mostrando o pecado daquela cidade, daquele reino, né? Mostrando o quão separados de Deus eles estavam. Eles achavam que estavam com Deus. Eles falavam em nome de Deus. Eles se diziam um povo de Deus. Eles faziam sacrifícios a Deus. Eles ofertavam os dízimos, eles davam ofertas, devolviam os dízimos a Deus, mas Deus não estava mais com eles. Eles já haviam quebrado a aliança. E é isso que a gente vai ver agora, amém? Vai continuar vendo, né? No versículo 1, Isaías diz assim: cuidado, Jerusalém, né? Cuidado aí, reino de Judá, né? Porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai tirar de vocês todo o sustento. Ele vai tirar de vocês todo o alimento. Vocês hoje se acham porque vocês têm tudo. Vocês se acham porque vocês são prósperos, porque vocês têm comida, têm alimento, que tudo vai bem. Deus está dizendo, não, agora Deus vai fazer tudo em mal. Cuidado. Deus vai tirar de vocês todo o sustento. O que sustenta vocês de pé, Deus vai tirar. O alimento de vocês, Deus vai tirar. Vocês vão ver que vocês vão ficar num estado onde não haverá mais comida e nem bebida. Vocês vão passar muita necessidade. E não é só isso que Deus vai tirar de vocês, não, reino de Judá. Deus também vai tirar de vocês todas as pessoas que vocês julgam importante e que eu também entendo ser importantes, né? A gente vai ver que nem todas essas pessoas são importantes para Deus, né? A Pacida, nem todas essas pessoas são importantes para Deus, mas elas são importantes para a cidade. Para o reino de Judá, essas pessoas eram importantes. E é isso que Deus está falando, eu vou tirar todas elas. Vocês não vão ter mais ninguém importante que vocês acham importante aí, não. E ele começa a dizer quem são essas pessoas, no versículo 2, quem são essas pessoas que o reino de Judá considera importante, e alguns deles realmente são importantes para Deus, né? Deus fala agora quem é que ele vai tirar. Deus vai tirar todos os homens que são corajosos. O reino de Judá se achava, né, por causa dos homens corajosos que eles tinham. E eles diziam que esses homens eram muito importantes. E realmente são, gente. No caso de uma guerra, né, esses homens são super importantes, né, para eles estarem ali guerreando. Então, os homens corajosos iam ser tirados por Deus. Os soldados, super importantes numa guerra, né, seriam tirados por Deus. Os juízes eram super importantes para eles. Por quê? Porque eles subornavam os juízes. Eles pagavam os juízes para os juízes reverterem a causa, para eles julgarem de forma injusta. Era super importante para eles os juízes. Mas Deus está dizendo, eu vou tirar eles também. Todos que vocês julgam serem importantes, eu vou tirar. E os profetas. Eu também vou tirar os profetas. Eu vou tirar esses profetas que vocês julgam importantes. Haviam muitos profetas, né? Gente que não eram profetas de Deus. Eles falavam coisas, a gente lembra disso lá com Acabe, né? Lembra que Acabe lá, quando foi consultar, Acabe e Josafá foram consultar lá, Acabe reuniu 400 profetas. Não foi meia dúzia, foram 400. E eram profetas de Deus, não eram profetas de Baal. Eram profetas de Deus. E eles falavam tudo errado. Eles falavam somente o que o povo queria ouvir. Eles não falavam o que Deus queria dizer. E é isso que Deus está falando aqui. Eu vou matar todos os profetas que vocês acham importantes. Todo mundo que vocês acham importante aí, que vocês acham úteis para vocês, eu vou matar. Eu vou tirar daí. Eu vou tirar também os adivinhos de vocês. Esses feiticeiros que vocês ficam procurando para saber como vai ser o futuro, eu vou tirar daí do reino de Judá.
Porque vocês estão igual a Filístia. A gente lembra que ele falou isso na aula passada, né? Vocês estão igual a Filístia aí, consultando adivinho, consultando cartomante. Vocês estão igual os filisteus, que eu abomino. Eu vou tirar esse povo aí do meio de vocês. Eu vou tirar os sábios também. Vocês ficam se garantindo por causa dos sábios que há entre vocês, né? A gente vai ver mais pra frente, né? Daniel, né? Que a gente vai ver mais pra frente que vai ser Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Então, e Deus tá falando, eu vou tirar os sábios também. E vai tirar mesmo. A gente vai ver que eles vão ser separados. Os sábios vão ser separados e vão ser levados lá pra Babilônia e vão ficar lá no rei, né? Vão ficar lá com o Nabucodonosor. E aqui Deus está falando, eu vou tirar todos os sábios. Vocês ficam se achando por causa dos sábios aí, né? A gente lembra, a gente acha hoje, né? A gente fica pensando hoje, caramba, hoje a gente é super sábio, né? Super inteligente, ó, criou o iPhone, criou não sei o quê. Mas, gente, nessa época a gente lembra que estudou um tempo atrás que eles tinham engenheiros que eles criaram uma máquina, que a máquina, os inimigos chegavam e a máquina lançava sozinha as flechas. Olha o nível de inteligência, né? Existiam pessoas ali sábias, olha só. Eles criaram essa máquina. Nessa época, gente, 700 anos antes de Cristo, né? E eles criaram uma máquina que as flechas eram atiradas sozinhas pela máquina. Uau! Que isso Deus está falando. Vocês se garantem por causa desse povo. Eu vou tirar eles também. Os sábios, eu vou tirar de vocês. Vocês não vão ter mais os sábios com vocês, não. E os oficiais do exército também, vocês ficam se achando por causa dos oficiais do exército, os chefes do exército, os centuriões aí, vocês ficam se achando, eu vou tirar eles também. Todas as autoridades civis, eu vou tirar também, vocês ficam se achando por causa deles, né? Os conselheiros de vocês só dão conselho errado aí, eu vou tirar também, né? E todos os feiticeiros aí de vocês que vocês ficam consultando para fazer amarrações, feitiçarias, né? Amarrar homem, não sei o quê. Eu vou tirar também, vou tirar tudo isso que vocês julgam importante, mas para mim não é importante. Uau! E para Deus realmente não é importante. A gente lembra claramente da fala de Jonatas, né? Jonatas fala, se Deus está conosco, a gente vence com um homem ou com 300. Deus está com a gente precisa de um exército, a gente vence milhares com um só homem. Se Deus é conosco, né? Uau, e é linda, eu acho tão linda essa passagem de Jonatas. E é isso que Deus está falando aqui agora. Tudo que vocês julgam importante e não é importante para mim, eu vou tirar. Para que vocês vejam que, na verdade, o que era importante era eu. Né? É aquela coisa, você tem tudo, você é tão rico, você é tão rico, você é tão rico, você só tem riqueza, né? E era nesse nível que Deus estava falando. Na verdade, vocês vão ver, eu vou tirar tudo. E quando eu tirar tudo, talvez assim vocês enxerguem que, na verdade, o que era importante era eu. Né? É tão bonito quando chega uma hora na Bíblia que Davi fala, né? Davi fala, Deus, tira de mim o reino, tira de mim a coroa, tira tudo que o Senhor quiser. Só não afasta de mim a tua presença. Olha o nível de Davi, quando Davi tinha pecado com a Batseba. Davi pecou e viu que errou contra Deus ali. Davi não estava preocupado em perder o reino. Davi não estava preocupado em perder as riquezas. E Davi era rico, hein? A paz, Roberto, Davi era rico. Mas Davi estava preocupado em perder Deus. Davi disse, amém. Davi disse, Senhor, tira de mim a coroa. Senhor, tira de mim o reino. Tira de mim o que o Senhor quiser. Quer tirar meu filho de mim, leva ele. Mas só não tira de mim a tua presença. Olha o nível dessa oração de Davi, que lindo, né? E era isso que Deus estava querendo falar com esse povo. Tudo que vocês julgam importante, eu vou tirar. Até que vocês reconheçam que o importante sou eu. E não tudo isso que vocês julgam ser importante. Aí no versículo 4, Deus diz, eu vou dar para vocês agora meninos por príncipes. Eu vou colocar sobre vocês crianças para governar vocês. Aqui Deus não está dizendo criança, gente. Deus vai erguer para ser governante uma pessoa de 7 anos. Não é isso. Deus está usando um termo aqui para dizer que vai levantar moleques. Sabe aquele homem que não é homem, que é moleque? Sabe? Pô, seja homem, né? É uma pessoa de 30 anos, mas age como um moleque. É isso que Deus está falando. Agora eu vou levantar moleques. Vocês vão ser governados por moleques.
Não é por criancinha de 7 anos, não é isso que Deus está dizendo. Porque a gente lembra que já teve casos aqui no Reino Sul, que uma criança de 7, já teve um caso de uma criança de 7 anos, a gente lembra, né? Que reinou, e o reino era bom dessa criança de 7 anos. Não é essa a questão que Deus está falando. Deus está dizendo que vai deixar que moleques sejam governantes. Homens de 40 anos, mas que são moleques. São homens sem responsabilidade. São homens infantis, né? Que não são homens verdadeiramente, né? E é isso que ele está dizendo. É isso que eu vou fazer com vocês agora, Reino de Judá. Porque eu tinha o cuidado, eu falei que eu ia escolher reis para vocês. Eu falei que eu ia escolher reis. Uma das condições, a gente lembra, né? Quando Samuel foi lá falar, né? Quando Moisés falou, alertou, quando Samuel foi lá falar, quando o povo pediu um rei, uma das condições era que Deus escolheria o rei. E que o rei deveria ler a lei todos os dias, lembra? Deveria ter uma cópia da lei ali no lado do trono do rei, e o rei deveria meditar na lei todos os dias. Porque o rei estava ali servindo a Deus. Não era o contrário, não era Deus que serviu o rei, mas era o rei que servia a Deus. Então ele ia ter que ler todo dia a lei. E Deus está falando, não aconteceu isso. Então agora eu vou levantar reis para vocês, agora que vão ser moleques. Eles vão governar vocês como moleques se governam. E vocês, versículo 5, vocês vão ser oprimidos. Vocês vão começar a ser oprimidos, vocês vão começar a guerrear entre vocês mesmos. Vai ser irmão contra irmão, um contra o outro, o vizinho contra o vizinho, né? E não vai haver mais respeito aí nesse lugar. Não vai ter mais respeito nenhum. O jovem não vai respeitar mais o idoso. Aquele que é desonrado não vai respeitar aquele que é honrado, o nobre. Ninguém mais vai ter respeito sobre ninguém. Porque é assim que vocês querem viver. É desse jeito que vocês querem viver, então tá bom. Então larga o governo na mão de um moleque aí. Larga a mão de vocês, deixa vocês serem governados por um moleque. E que o desrespeito corra solto e que ninguém respeite mais ninguém. É isso que vocês querem? Então eu vou entregar a vocês a própria vontade de vocês. E esse é o problema, né? A gente já falou sobre isso, né? Tem até um poema, um salmo de Davi, que Davi diz isso, né? Senhor, só não me entrega a minha própria vontade, né? Davi reconhece isso, né? Não há nada mais triste do que Deus nos entregar a nós mesmos, a nossa própria vontade, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade não é. O meu coração é enganoso, né? Mas Deus diz, né? Que chega uma hora que Ele nos entrega a nós mesmos. Ele nos entrega a nossa própria vontade. E é o que Deus está dizendo aqui. Eu vou entregar vocês para vocês mesmos. Vocês não querem ser governados por mim? Então tá bom. Eu vou levantar para governar vocês um moleque. Um moleque vai governar vocês. E vamos deixar vocês serem oprimidos mesmo. Porque é um moleque que vai governar vocês. E vocês vão ser tão oprimidos, que não vai haver mais respeito entre vocês. O jovem vai desrespeitar o idoso. O desonrado vai desrespeitar aquele que é honrado, o nobre, né? É engraçado, né, gente? E quando eu era pequena, minha mãe, né, ela não era religiosa. Minha mãe se dizia católica não praticante, né? Nunca vi isso, ser não praticante de alguma coisa. Minha mãe se dizia católica não praticante. Ou você é praticante ou não é, né? Eu até vi um exemplo muito legal de um pastor falando, eu sou um honesto, não praticante, né? Como assim? Né? Minha mãe dizia isso. Eu cresci falando, eu também falava isso. Eu escrevi em algum lugar, católico não praticante. Tudo eu falava isso. Mas eu não entendia o que significava isso. Hoje eu entendo. E, gente, olha só. Quando eu era pequena, eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, minha mãe sempre me falava, quando eu chegava na casa da minha avó, pede a bênção para sua avó. Eu chegava na casa da minha avó e falava, a bênção, vó. Ela falava, Deus te abençoe, minha filha. Sério, eu olhava minha avó, meu avô, minha bisa, eu sempre pedia a bênção. Aí, como eu era pequena e cresci com aquilo, eu via um cabelinho grisalho, eu agia dessa forma. Eu chegava e falava, ai, a bênção, sério, já foi inculcando isso em mim. E quando eu era pequenininha, minha mãe sempre falava, eu estava sentada, assim, na cozinha, e não tinha lugar para minha avó, por exemplo. Tinha um monte de adulto, e eu era criança.
E minha mãe falava, levanta a menina daí pra sua avó sentar, dá o lugar pra sua avó. Eu falava, desculpa. Eu tinha que falar assim, gente, sério, senão eu apanhava. Mas eu agradeço minha mãe por isso hoje. Foi útil. Aí eu falava assim, desculpa, avó. Você tinha que pedir desculpa. Eu falava, desculpa, avó, senta aqui. E eu levantava sem reclamar, gente. Levantava e dava o lugar pra minha avó. E foi assim, gente. E eu fui crescendo assim. E eu, na minha adolescência, eu chegava, eu falava, vó, senta aqui. Minha mãe não precisava mais me falar. Eu automaticamente levantava. E hoje, gente, estou com quase 40 já. Eu tenho esse costume. Em qualquer lugar que eu esteja, eu estou sentada, eu vejo um senhor entrando, em qualquer lugar que seja. Eu levo, ô senhor, não é por causa da religião, gente. Antes mesmo de eu conhecer a Deus do jeito que eu conheço hoje, eu já era assim. Sabe? Eu levantava, né? E falava, senhor, senta aqui, por favor, né? E olha só, né? A herança que minha mãe me deixou. E minha mãe não conhecia a Bíblia. Mas olha a herança que ela me deixou. O respeito, né? Bem desde pequeno. Aquilo foi inculcando na minha cabeça que uau, que lindo. E é assim que eu quero ensinar meus filhos. Porque eu acho isso tão bonito. Sabe? Eu vejo e eu agradeço minha mãe por isso. Sabe? E ela sempre falava. Eu lembro que uma vez, né? Não sei o que foi que eu fiz. Eu, criança, a gente sabe, né? Criança, eu tinha 7 anos. Eu levantei a mão para minha mãe. Aí minha mãe falou, olha, não levanta a mão. Você não levanta a mão para os mais velhos. Senão Deus castiga. Quando você morrer, a mão vai ficar para fora do caixão. Minha mãe ficava falando essas coisas, sabe? E, gente, eu morria de medo. Aí eu ficava assim, ai, desculpa, desculpa, desculpa. Ela, só não faça mais. Senão sua mão vai ficar para fora. E você já viu, a mão ficar para fora, os cachorros vêm comer, vem não sei o que, o urubu vem comer. E eu morria de medo, gente. Morria de medo. Mas isso foi forjando o meu caráter. Isso foi forjando o meu caráter. Sabe? E a gente vê o quão é importante, sabe? Eu vejo hoje criancinha de 3 anos de idade batendo na cara do pai, o pai rindo. Ah! Não. Sério. Esses dias, minha mãe cuida do meu sobrinho. Meu sobrinho tem 2 anos de idade. Minha mãe cuidando do meu sobrinho. Aí meu sobrinho bateu na cara do meu irmão, do meu afilhado de 10 anos. Na hora que ele bateu no rosto, ele tem 2 anos, gente. Ele bateu assim no rosto do menino de 10 anos de idade. Aí meu afilhado veio chorando assim pra minha mãe e eu vendo o que ela ia fazer. Minha mãe falou, não, calma, Henrique, vem aqui. Pegou a mão do pequeno e falou assim, bate na mão dele, Henrique, e fala que não se deve fazer isso. Mas não bate muito forte, mas bate e fala, não se faz isso. Aí o meu afilhado bateu assim na mão dele 2 vezes e falou, não se faz isso. Aí ele fez assim, não se faz isso. E fazendo assim no rosto dele. Aí o pequenininho, gente, sério, ele levantou e foi abraçar. Você acha que não tem entendimento, gente? Ele tem 2 anos. Você acha que ele não entendeu? Ele entendeu. Ele entendeu. Sabe? E eu fico vendo, né? Igual hoje, minha mãe ajuda minha irmã. E eu acho útil ajudar, sabe? Porque, caramba, olha que legal, né? Tem já mãe não, que não entende, não sabe. Poxa, mas é importante isso. Você tá forjando o caráter do teu filho. Existe uma idade onde o caráter é forjado. Às vezes você quer ensinar o seu filho com 15 anos. Sinto muito, mas você não vai. 15 anos, gente, vai aprender o quê com 15 anos? Já aprendeu. A parte do caráter, de forjar o caráter dele já foi. Infelizmente, né? E é isso que Deus está falando aqui. Eu vou permitir que vocês sejam governados por moleques. Vocês vão ficar tão oprimidos, vocês vão ficar tão irritados, que vocês vão se desrespeitar. Não vai ter mais respeito em vocês, não vai ter mais educação entre vocês. E vai ser jovem desrespeitando idoso. É tão triste isso, né? Eu acho tão feio uma criança que se intromete, está tendo uma conversa de adulto. Eu vi esses dias uma criança chamando a mãe de mentirosa. Eu estava conversando com a mãe, a criança tem 8 anos de idade, 8, 9 anos, por aí. Eu estava conversando assim com a mãe, né, e com o pai. Aí eu conversando com eles, e a criança foi falar, é mentira, você está mentindo. E falando, sabe? E eu conversando ali, conversa de adulto. Era coisa que a criança nem entendia, gente. Era coisa séria que a gente estava conversando ali, sabe? Sobre doenças, sobre essas coisas. E a menina começou a falar que era mentira. Aí a mãe, em vez de corrigir, sei lá, sabe, fazer alguma coisa, né?
Não, eu tô falando com ela. Aí a mãe começou a brigar com a menina. A mãe e a menina começaram a brigar. Porque a menina falou, é mentira, não foi assim que aconteceu, não sei o quê. E a menina falou assim. Aí a mãe começou a falar, foi sim, aconteceu. E a mãe conversando com a menina, gente, de igual para igual. A mãe começou a explicar como foi que aconteceu pra menina, tentando convencer a menina. Eu olhei assim, falei, meu Deus, minha mãe jamais ia fazer isso. Minha mãe ia olhar pra mim, na minha época, minha mãe ia olhar pra mim, cala a boca, menina. Tá doida? Tá abrindo a boca aí por quê? Isso daqui é conversa de adulto. Vai lá, vai pra outro lugar, vai pra outro cômodo, vai ver desenho. Quem é você pra tá falando alguma coisa? Sério, minha mãe era nesse nível. Minha mãe me envergonhava nesse nível. Aí se eu fazer, mas o quê? Fica quieta, vai ficar falando comigo, não sei o quê. Sério, minha mãe fazia passar vergonha na frente dos outros. Aí hoje eu vejo, as mães falam, ai não, em casa eu chamo a atenção. Gente, minha mãe me fazia passar vergonha na frente de quem fosse. É sério, minha mãe chamava atenção na hora. Não era essa coisa, não, em casa eu chamo. Não, minha mãe... Aí eu ficava assim com vergonha, eu olhava assim pra todo mundo, via todo mundo olhando pra mim, né? Aí eu ficava com vergonha e eu ia embora. Né? Porque chega uma idade realmente que a criança não tem muita noção, a criança quer ser adulto, né? A criança quer se intrometer na conversa de adulto, né? E a gente tem que ensinar, senão fica mal educada, gente. Porque a criança é mal educada, né? Tem uma criança que eu conheço que ia na casa das pessoas, gente, ela destruía a casa das pessoas. Pegava assim o papel higiênico do banheiro e saía. Você tava na sala, ela vinha com o papel higiênico pra sala, gente. Aí a mãe, e a mãe rindo, ai meu Deus, essa menina, viu? Ai meu Deus, é um gênio, né? Ai, gênio forte, né? Hoje em dia é isso, né? Gênio forte, né? Ai, que gênio, essa menina tem um gênio forte. Ai meu Deus, ai, essa menina quando crescer vai ser as coisas do jeito dela. É um gênio muito forte. Minha mãe não tinha essa não. Minha mãe fala, tá com frescura? Tá pensando o quê? Né? Minha mãe sempre falava isso. Tá pensando que eu sou sócia da fábrica de papel higiênico? Minha mãe falava essas coisas. Você tá pensando que eu sou sócia da Enel? Sou sócia na época nem era Enel, era Eletropaulo. Ela falava, eu sou sócia da Eletropaulo por acaso, menina? Vai apagar a luz e não sei o quê. Né? Aí, gente, era nesse nível. Era nesse nível mesmo. E... caramba, e muita coisa, gente, que eu vejo hoje de mim foi isso, foi a educação que minha mãe me deu, né? E uma mulher, gente, que não conhecia a Bíblia, uma mulher que não conhecia a Bíblia e deu a educação que ela me deu, sabe? E, poxa, e às vezes ela me batia mesmo, mas hoje eu vejo que era necessário, sabe? Era necessário, gente. Era necessário e eu não tô com nenhum problema mental, não. Porque o povo fica falando, apanhou e hoje tá indo em psicólogo. Não vou em psicólogo, não. Não tenho nenhum problema mental, não. Jesus me curou de todos os meus traumas, de todas as minhas dores. Não tem problema nenhum, não. E pelo contrário, gente. Gente, pelo amor de Deus, hoje você vai assim, você vê dentro de um ônibus, sei lá, né? Você vê um jovem tá sentado, chega um idoso, ele tá dormindo, finge que tá dormindo. Jesus, pelo amor de Deus. Teve uma vez que eu fui, eu tava com a minha mãe, a gente foi no mercado, eu fui fazer umas compras com minha mãe no mercado. Minha mãe tava lá na ponta, eu tava lá perto do balcão, já pra fazer o pagamento, e eu tava com algumas sacolas na mão, esperando minha mãe chegar. Quase sacolas não, eu tava com uns negócios assim na mão, segurando na mão. E, gente, tinha uns 5 homens atrás de mim, uns 5 homens. Veio uma senhora e a senhora derrubou, ela tava cheia de coisa na mão, caiu. E a senhora toda apavorada, tadinha. Eu peguei minhas coisas, pus ali em cima da mesinha e comecei a ajudar a senhora. Gente, nenhum homem veio ajudar a gente. Eles estavam do lado, eles ficavam olhando assim, ó, ninguém se moveu. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, não se faz mais homens como antigamente. Jesus, que horror. Eu fiquei ajudando ali a senhora e ninguém ajudou. Aí eu coloquei minhas compras ali, tudo ali de lado, fui ajudando ela ali. E eu fiquei abismada, que nenhum... E os homens ainda ficavam olhando assim, meio que a gente estava atrapalhando, entendeu? A passagem. Eles ficaram ainda meio olhando assim, achando ruim. E ninguém ajudou, né? Que absurdo, né? Que absurdo. E é isso, Deus está falando aqui, olha, aquele que é desonrado vai começar a ofender o que é honrado. A pessoa, gente, tem uma vida de vergonha. A pessoa tem uma vida que, pelo amor de Deus, aí Deus está falando, o caos é tão grande, mas tão grande, que ele está querendo se atrever contra o nobre. Ele quer se atrever contra o honrado. Aquele que, meu Deus do céu, é uma vergonha.
A vida é uma vergonha, né? E é isso. E o jovem contra o idoso, né? Eu acho tão feio isso, né? Ô, gente, teve uma vez que eu tava no trem, né? Aí eu levantei e dei um lugar pro senhor. Aí ele falou, não quero. Eu falei, senhor, senta, por favor. Ele senta e falou, aí eu tô morrendo de vergonha. Aí eu sentado, um homem, eu falei, imagina, eu tô tranquila, eu fico em pé, tô bem. Gente, pelo amor de Deus. E ninguém dava lugar. Teve uma vez que eu tava até longe, eu tava num lugar longe, aí o senhor tava mais pra frente, assim, né? Aí eu tava levantando o lugar, uma nova ia sentar. Aí eu falei, não, eu tô levantando para aquele senhor ali. Eu chamei o senhor, assim, pro senhor vir. Gente, a mulher veio vindo com a bolsa dela, querendo jogar a bolsa dela para sentar, sabe? Ah, sei lá, é questão de respeito, gente. Eu acho tão absurdo isso, sabe? Um dia, com a graça de Deus, a gente vai ter a cidade, né? Não é fácil, gente. As pessoas ficam pensando assim, sabe? Ah, idoso, tá fazendo o que essa hora na rua? Gente, eles têm consulta médica. Sabe? Igual eu, quando eu tenho HC lá, que eu tenho no Hospital das Clínicas, eles marcam pra mim 8 horas da manhã lá. Eu vejo um monte de idosinho lá indo comigo. Sabe? E eles têm consulta médica, eles têm os afazeres dele também. E porque eles são idosos, eles não podem passear também? E o que tem se eles quiserem passear 8 horas da manhã? Ah, a pessoa tem direito de passear também, gente. Qual é, né? E é falta de respeito isso, sabe? É falta de respeito. Você é jovem, você aguenta muita coisa. Você não sabe o que aquela pessoa viveu. O que 60 anos ela tem nas costas dela. 60 anos do quê? O que ela viveu uma vida inteira? O que foi que ela passou a vida inteira dela? Você não sabe, gente. O peso, né, da idade. Né? Tem uma senhorinha que eu sempre falo com ela, eu sento aqui, ela até me chama para tomar café na casa dela. Gente, idoso me ama. Toda vez que eu vejo um idoso fica conversando comigo. Aí essa senhorinha tem 90 anos, gente. 90 anos. E eu sento e converso com ela toda vez. Eu chego lá, ela fala, que bom que você tá aqui. Ela ama me ver, porque ela acho que ela não conversa com muita gente. Quando ela me vê, ela fica conversando o dia inteiro. Aí eu sento lá e fico conversando com ela. E ela, esses dias, ela tava estendendo roupa, aí eu fui ajudar ela, né? Aí ela falou, ai, minha filha, eu tô tão cansada, eu sinto muita dor. Ela falou, o peso da idade chegou. Ela falou, ai, já não tá mais bom pra mim. Ai, me deu tanta dó dela, gente. 90 aninhos. E ela falou, ai, quando a gente chega assim na fase que eu tô, ela falou, pensar na morte já é um alívio. Gente, ela começou a falar, me deu uma dó. Eu tô até meio assim, agora sensível contando. Me deu uma dó ela falando, né? Então, poxa, gente, a gente não sabe, né? É questão de educação. Sei lá, pra mim, sinceramente, até os homens deviam levantar para as mulheres, gente. É sério, sabe? O porte físico do homem aguenta mais do que o da mulher. Eu sei que existem umas mulheres doidas por aí querendo direitos iguais, não sei o quê, mas eu não sou essa não, tá, gente? Então, a gente não aguenta tanto quanto o homem, não. Né? O homem é mais forte. Numa luta, gente, quem é que vence? O homem é mais forte, né? Então, assim, ficar uma resistência, ficar 10 horas, 5 horas em pé, não sei quantas horas em pé, quem vai resistir mais? O homem. A resistência do homem é melhor, né? O homem, ele foi criado para proteger a mulher, né? A mulher é a frágil ali, né? A mulher deve ser protegida. Mas eu acho que pela ausência disso, né? Os homens não protegem mais as mulheres. Os homens estão querendo virar a mulher, né? Então, gente, eu acho que até pela ausência disso, de serem protegidas, é que as mulheres agora se autoprotegem, né? Não tem essa proteção mais. Então, a mulher mesmo que vem, né? Se protegendo, porque cadê, pelo amor de Deus, né? O meu marido, eu acho tão bonitinho, quando eu era nova, a minha avó sempre dizia que o homem tem que andar do lado da rua. Porque quando a mulher anda do lado da rua e o homem do outro lado, significa que o homem está oferecendo à mulher. Minha avó, minha bisa, falava isso pra mim. E eu cresci com isso na minha cabeça. Quando eu conheci meu marido, ele ficava andando e passeando comigo na rua. Aí, gente, sério, a gente atravessa, ele vem desse lado pra esse. Aí a gente atravessa pro outro lado, ele vem desse lado pra esse. Parece uma dança, sabe? Toda vez. Aí a gente tá indo num lugar, aqui tem uma parede, ele vem pra esse outro lado. Sempre, ele fica indo assim, pra lá e pra cá. E eu acho tão bonitinho, porque ele foi criado igual eu. E uma vez eu perguntei pra ele, eu falei assim, por que você vem sempre pro meu lado, que eu tô aqui pra rua, que não tem parede?
Ele falou, porque senão eu vou estar te oferecendo. Eu falei, que legal, ele aprendeu a mesma coisa que eu. E ele aprendeu a mesma... Gente, eu acho tão bonitinho. E é assim que eu quero ensinar meus filhos. Olha que coisa bonita, que cavalheirismo, né? Aí ele estava até no trabalho dele esse tempo atrás, ele falou pra mim que a menina, ele estava saindo com uma colega do trabalho dele, era mais gente, né? Era ele, a chefe do trabalho dele, mais gente. E ele falou que ele ficava indo pra lá e pra cá conforme ela ia andando. E ela falou, ô Ítalo, que palhaçada é essa, que tá dançando aqui, indo pra lá e pra cá? Ele falou, não, é que é um costume que eu tenho, né? Eu sou criada dessa forma. A mulher sempre tem que ficar pro lado da parede, porque senão você tá oferecendo a mulher pra rua, não sei o quê. Aí o cara foi e falou assim, o outro falou, mas ela nem é tua mulher, deixa ela ser oferecida pra rua, não sei o quê. Aí o Ítalo falou, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi de proteger todas. E eu acho, gente, eu não achei ruim, eu não fiquei com ciúmes. Isso mostra o caráter dele. É um caráter bom, né? Eu lembro que minha avó sempre dizia assim, né? Minha avó, minha bisa sempre falava, quer conhecer um homem, se ele vai ser um bom marido, veja se ele é um bom filho. Todo bom filho é bom marido. Agora, se um homem não respeita nem a mãe e nem o pai, ele não vai respeitar a mulher. Ele não valoriza nem aqueles que o criaram, aqueles que fizeram tudo por ele. Então não vai ser um bom marido. Mas se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido. E é verdade, gente. É verdade. Meu marido é um bom filho. E eu vejo isso, e ele é um bom marido, e eu tenho certeza que ele vai ser um bom pai, sabe? Por causa dessas coisas que eu vejo, né? Então, glória a Deus por isso. Amém. Amém. E eu saí um pouquinho aqui da conversa. Mas amém. Então, aqui, né, no versículo 6 diz assim, né? Nesse dia, quando Deus vier, né? Deixar, né, vocês aí nessa loucura, né? Nesse dia, quando vocês forem entregues para um moleque governar vocês e ninguém respeitar mais ninguém. Nesse dia, vocês vão chegar em qualquer pessoa. Vocês vão ver qualquer pessoa que tenha uma roupa. Ela conseguiu ter uma roupazinha melhor, tá guardando uma roupazinha melhor. Vocês vão falar para essa pessoa, caramba, você conseguiu ter uma roupa. Você tem uma roupa boa para você. Então, governa sobre nós. Ao nível que vai chegar a situação aqui que Deus está falando, né? Então, já que você consegue ter roupa para você se vestir, então governa a gente. Porque significa que você é melhor do que a gente. Porque nem roupa para vestir a gente não tem. Então, você deve ser melhor do que a gente. Já que uma roupa para vestir você tem. E então, essa pessoa vai responder, eu não posso ser o médico de vocês. Eu não posso curar vocês. E eu também não posso, né, ajudar a minha casa, né? Porque a verdade é que dentro da minha casa também não tem alimento. Eu não sou melhor do que vocês. Eu também não tenho alimento. E eu também não tenho roupa alguma dentro de casa. Eu só tenho essa que eu estou vestindo, né? E eu não vou virar governador de vocês, porque eu não sou melhor que vocês. Não vai dar. Então, no versículo 8 diz, Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas. Pois com as suas palavras e as suas ações o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença, né? Então, é por isso que Jerusalém está desse jeito. Jerusalém está desse jeito, está acabada desse jeito. A terra de Judá está desse jeito, né? A gente vê que Isaías começa a falar numa linguagem de ruínas. A gente lembra que alguns capítulos anteriores, Isaías havia falado que a cidade havia sido queimada. Então, a gente vê que começou a ter algumas invasões, né? Devem ter destruído já algumas cidades ali, né? A gente lembra até que Isaías havia falado que de todas as cidades, a única que restou de pé é Jerusalém. Então, a gente vê que houve algum ataque aí, né? Começou a ter ataques, começaram a queimar as cidades. Então, realmente, o povo ali devia estar sofrendo. O negócio devia estar em ruínas. E é isso que ele está dizendo. Por isso que essa cidade está como está. Por isso que está tudo destruído do jeito que está, né? Porque a verdade é que com as palavras de vocês, vocês ofendem a Deus. Com o que vocês dizem, vocês desonram a Deus. Vocês ficam desafiando a Deus pelas suas ações. As coisas que vocês falam, as coisas que vocês praticam, as atitudes de vocês só desafiam a Deus, vocês só desonram a Deus. E vocês querem que Deus seja com vocês, por isso que Deus está abandonando vocês, deixando vocês passarem pelo que vocês estão passando. Aí no versículo 9, uau, Isaías compara eles a Sodoma, mais uma vez. Isaías fala, assim como Sodoma, vocês estão com o pecado de vocês estampado no rosto de vocês.
De olhar para vocês, eu sei qual é o pecado de vocês. Dá para ver na cara de vocês qual é o pecado de vocês. Vocês já nem tentam mais esconder. Vocês já nem tentam mais disfarçar. Pelo contrário, é muito notório. Vocês publicam o pecado de vocês. Vocês mostram para todo mundo. Vocês saem querendo avisar, falar, né, publicar, anunciar, né? Vocês estão igual Sodoma. Vocês já chegaram no nível de Sodoma. Ai das almas de vocês. Porque o mal que vocês estão fazendo é só para vocês mesmos. Vocês não estão fazendo mal para mais ninguém. Só para vocês. Mas, no versículo 10, Isaías diz, mas digam para o justo que ele vai ficar bem. Para o justo vai ocorrer tudo bem, porque ele vai colher o que ele plantou. O justo vai colher das boas ações dele. Como ele tem praticado o correto, o certo, ele vai colher coisas boas. Então o justo vai ficar tranquilo. Mas ai de vocês, pecadores. Aí no versículo 11, Isaías diz, mas ai do ímpio, porque mal vai acontecer para eles. Assim como eles fazem, assim sucederá a eles. Assim como eles praticam, assim acontecerá a eles. Versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Então agora vamos entender o que está falando aqui. Ele está usando, né, um jogo aqui para falar sobre a impotência do reino de Judá. O reino de Judá se acha muito forte, se acha muito poderoso, mas a verdade é que eles são fraquinhos. É isso que ele está querendo dizer. Então ele vai falar aqui numa linguagem, né, não é que está falando que as mulheres não sabem governar. Não é nesse sentido, a gente vai entender agora. Até porque a gente tem um exemplo aí da Cleópatra, né? Uau! Cleópatra foi a última faraó do Egito, gente. A Cleópatra, ela lutou ali contra o Império Romano, né? O último império a ser pego ali com dificuldade foi o Egito, por causa de Cleópatra. Cleópatra foi uma governante extraordinária, né? Ela fez história ali, né? Então não é isso que mulher não sabe governar. A gente vai entender agora o que está querendo dizer aqui. Ele está dizendo assim, os opressores do meu povo são crianças. Vamos imaginar a seguinte cena, né? Eu sou grande, sou uma adulta, gente. Como que uma criança de 5 anos pode me oprimir? Não tem como, né? Como que uma criança vai oprimir um adulto? Não. Uma criança só oprime alguém que seja o quê? Menor que ela. Ela não vai oprimir alguém que é maior do que ela, que é um adulto. Não, não vai oprimir. Só que aqui ele está dizendo, não, vocês estão sendo oprimidos por crianças. Vocês estão sendo oprimidos por pessoas que são menores do que vocês. Vocês estão se deixando oprimir por nações que são inferiores a vocês. Se vocês estivessem com Deus verdadeiramente, vocês não seriam oprimidos do jeito que vocês estão sendo. Se vocês estivessem verdadeiramente com Deus, não haveria a opressão que está tendo aí. Mas vocês estão sendo oprimidos por crianças. Vocês estão sendo oprimidos por pessoas que são inferiores a vocês. Por quê? Porque vocês estão se sujeitando a isso. Vocês estão sendo menores do que ela. Vocês estão sendo piores do que ela. Então, porque vocês não buscam. Vocês não buscam conhecer a verdade, né? A gente lembra que Isaías, no capítulo anterior, Isaías até havia falado, né? O jumento sabe ouvir a voz do dono. O jumento sabe onde buscar o seu alimento, lá na manjedoura. Mas vocês não sabem. Pois vocês estão assim. Né? O povo perece por falta de conhecimento. E é isso que está acontecendo com vocês. Vocês não ouvem a voz do dono de vocês. Eu levanto o profeta e vocês não escutam. Vocês não sabem onde buscar o alimento para se pôr de pé. Até o jumento sabe e vocês não sabem. Né? Você vê que Deus vai... Gente, realmente, Isaías vem vindo ofendendo. Isaías está ofendendo mesmo o povo de Judá. Isaías está falando realmente que eles são, né, pior do que animais, insignificantes. É nesse sentido mesmo. E agora ele está falando, vocês estão sendo oprimidos por crianças. Vocês estão sendo oprimidos por pessoas que não eram para oprimir vocês. Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Porque vocês não estão sabendo buscar a Deus verdadeiramente. E agora ele fala, e mulheres dominam sobre vocês. Não, aqui não está falando que há problema de uma mulher governar. Mas vamos parar e pensar.
Tá dizendo aqui que tá acontecendo algo que fugiu do controle deles, certo? Porque assim, Deus está vindo falando sobre um governo ruim. Onde Deus falou, chega, eu não vou mais governar sobre vocês. Agora eu vou entregar vocês na mão de um moleque. E esse moleque vai governar tão mal, mas tão mal, a paz, Raquel, vai governar tão mal, mas tão mal, que vocês vão ser oprimidos e vocês vão se desrespeitar. Então Deus está vindo falando sobre governo, tá? Então Deus está dizendo agora o quê? Que eles estão vivendo um momento na vida deles que foi imposto, não foi decidido. Então eles estão sofrendo uma opressão que foi imposta por crianças. Como uma criança vai me oprimir, né? Me impor uma opressão? Não dá. Como uma mulher vai impor um domínio sobre um homem? Não tem como, gente. O homem é mais forte do que a mulher. Como uma mulher, numa luta, vai vencer um homem? Não dá. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês dizem, né? Vocês ficam falando que há uma imposição. Está tendo uma imposição de força sobre vocês. Mas a verdade é que vocês não estão enxergando que quem oprime vocês são crianças. São inferiores a vocês. Vocês não entendem que, na verdade, vocês estão sendo dominados por mulheres, né? Na verdade, o domínio que está sobre vocês é mais fraco. Vocês poderiam vencer esse domínio se vocês realmente buscassem a força que vocês têm em Deus. Mas vocês não estão buscando. Então, vocês estão sendo dominados por mulheres, né? Então, é nesse sentido. Igual, por exemplo, a gente viu, né? Nessas últimas Olimpíadas aí que teve, né? Teve a luta do boxe. Lembra? O boxe feminino, né? No boxe feminino foram constatadas duas mulheres, participantes que tinham o cromossomo, né, Y, né? E, gente, cromossomo Y é homem. A ciência diz isso. Cromossomo X, mulher, cromossomo Y, homem. Isso é científico, é ciência. Cromossomo Y é homem. Cromossomo X é mulher. Vai ter hormônio de homem, vai ter hormônio de mulher, né? E eles ficaram na categoria de mulher, né? Sendo que tem cromossomo Y, ou seja, a força é diferente. Houve um mau questionamento sobre isso, né? A força de um homem é diferente de uma força de uma mulher, né? Vai os dois lutar boxe, um homem com uma mulher, quem vai vencer? O homem, é lógico, né? E o que aconteceu? Na final foi quem? Esses dois que tinham cromossomo Y. Por quê? Porque não teve uma mulher que resistiu, gente. Eles lutaram contra mulheres lá. Teve uma mulher lá que chorou e pediu pra luta parar, que ela não estava aguentando de dor, de tanto apanhar, né? O homem é mais forte do que a mulher. Não adianta falar que não. O homem é, né? Numa luta corporal, o homem é mais forte do que a mulher. A mulher, imagina, não consegue numa luta corporal. O homem é mais forte. E é isso que Deus está falando aqui. Vocês estão sendo dominados por mulheres. Como que vocês estão sendo dominados por mulheres se vocês são homens? Vocês são mais fortes do que elas. É a mesma coisa as crianças. Vocês estão sendo oprimidos por crianças. Como vocês estão sendo oprimidos por crianças se vocês são adultos? Tem alguma coisa errada. Vocês estão fazendo as coisas erradas. Vocês estão sendo oprimidos e dominados por pessoas, né, que estão abaixo de vocês. Não que a mulher esteja abaixo do homem, gente. Mas aqui é uma linguagem meio poética que ele está querendo falar, tá bom? Porque o que acontece? Vamos aqui imaginar a poesia. Eles estão sendo oprimidos por crianças? Não. Certo? Não tem criança lá oprimindo eles. Mas é uma linguagem poética que Isaías está falando aqui. Então, eles estão sendo dominados por mulheres? Não, tá? Não mudou a poesia. Ele não começou a poesia, a metáfora em crianças e acabou e mulheres é verdade. Não. Esse versículo 12 é uma metáfora. Então, ele está falando, vocês estão sendo oprimidos por crianças. De fato, a realidade é essa? Eu estou vendo Israel sendo oprimido por crianças? Não. Então, isso é uma metáfora. Ele está usando isso para dizer que a opressão que está vindo sobre o reino de Judá, na verdade, é uma opressão que vem de pessoas inferiores ao reino de Judá. São crianças comparadas a Judá. Judá é um reino adulto. Era para eles serem mais fortes. Eles estão sendo oprimidos por crianças. É nesse sentido, entende? Não há crianças ali oprimindo o reino de Judá. Da mesma forma que não há mulheres dominando sobre o reino de Judá. Então, não é um termo, né, que ele está usando, que é um termo real. É um termo poético. Então, ele não está falando que as mulheres são inferiores aos homens. Não é isso. O que ele está querendo dizer é o quê? Como
que as mulheres podem chegar e dominar um homem. Como que uma mulher, como eu vou chegar e dominar meu marido? Gente, eu não posso, não consigo. Eu não tenho força para dominar meu marido. Se bobear até um homem menor do que eu não consigo dominar. Se ele realmente for com a força de homem, eu não consigo dominar, né? E é isso que Isaías está querendo falar aqui, gente. Isaías não está falando que a mulher é inferior ao homem. Não é nesse sentido, tá? Então, o sentido que ele está querendo dizer é um sentido poético. Ele está fazendo uma poesia aqui para dizer que, na verdade, eles estão sendo dominados por nações que são mais fracas do que eles. É isso. Nações estão vindo e invadindo o reino de Judá, só que são nações que, comparadas à força que Judá deveria ter, são mais fracas. E estão prevalecendo. Como que estão prevalecendo? Porque vocês não estão buscando a Deus. Como que nações que são ainda ali, né, crianças, né, não tem, né, a vivacidade de um adulto, estão conseguindo? Não são nações totalmente crescidas, são nações que estão surgindo, são nações novas ainda em crescimento. Como que elas estão detonando aí o reino de Judá, né, como se fossem crianças, né, nações novas surgindo? Como? Sendo que o reino de Judá já é um reino estabilizado, já é um reino adulto, já é um reino formado. Como? Porque vocês não estão buscando a Deus verdadeiramente. Então é nesse sentido, gente, tá? Porque tem muita gente, teve uma pessoa até que me pergunta, mas a mulher, o que você vai me explicar disso daí, né? Não, gente, a Bíblia não tem problema nenhum com a mulher, não, tá? Então é isso que eu tô querendo dizer aqui, não tem problema, né, o governo da mulher. Ele não tá querendo dizer que o governo da mulher é ruim, não é isso que ele tá querendo dizer. Tem o exemplo da Cleópatra, ela foi uma ótima governante. Uau, um exemplo, né? De uma mulher no governo. Uau, mulher incrível, a história dela é incrível. Não é isso que ele está falando, que as mulheres não sabem governar. O que ele está dizendo aqui é que o reino de Judá está sendo dominado por nações mais fracas. É como se, por exemplo, um homem fosse dominado por uma mulher. Como que um homem vai ser dominado por uma mulher? Não vai. Né, a força, você vai e pega um homem à força? Como que uma mulher vai pegar um homem à força? Não dá. O homem pega a mulher à força, a mulher não dá. É nesse sentido que tá falando aqui, né? Porque a gente surge de tudo, né? Quando a gente fala de mulher, a pessoa quer falar que a Bíblia, né, odeia a mulher. Não é isso, pelo contrário, né? A Bíblia tem um carinho tremendo por mulher. A gente vai ver mais pra frente nas cartas de Paulo ali, que todo mundo distorce. Mas não é isso. Não é isso, é um cuidado pela mulher, né? Mais pra frente tem uma carta de Paulo que Paulo diz para as mulheres usarem véu, né? E tem gente que não entende, fala, mas Paulo tá falando que tem que usar véu, meu Deus, a mulher é obrigada a usar véu. Gente, você não tem noção do amor que está sendo revelado ali. Naquela época da história, as mulheres que não eram casadas, elas eram obrigadas a andar sem véu. Elas eram obrigadas. Por quê? Porque elas não eram casadas, elas tinham que ser distintas. Tinha que haver distinção na sociedade entre as mulheres que eram consideradas dignas e as mulheres que ainda não eram dignas. Então você tinha que andar com o cabelo solto para você encontrar marido e você não podia pôr um véu. Se você colocasse um véu era uma ofensa, porque você não era digna de pôr um véu. E sabe o que Paulo diz? Paulo, aqui dentro da igreja você é digna de pôr um véu. Aqui dentro da igreja você está no mesmo nível de uma mulher casada. Você é digna. Ponha o seu véu nessa igreja. É isso que Paulo está dizendo. Mas o povo não entende, não estuda o contexto histórico do que estava acontecendo na época e fala, Paulo odeia as mulheres. Gente, é nada. Lá no livro de Atos, a gente vai ver que Paulo fala sobre uma mulher que era uma apóstola. A gente vai ver isso mais pra frente. Existia uma mulher que estava entre os apóstolos. Ela era uma apóstola, uma mulher. E Paulo diz isso, que ela era uma das grandes, sabe? Aí o povo não entende as cartas de Paulo e fala bobagem. Mas era isso, olha o cuidado da Bíblia com a mulher, né? Que lindo, né? Então, gente, agora, continuando, a gente já viu que aqui não há problema com o governo da mulher. É isso que está querendo demonstrar, né? Uma metáfora, está querendo dizer isso, é uma poesia aqui que Isaías está usando para desenhar para esse povo. Então, Isaías vai terminar, povo meu, meu povo. Na verdade, vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo que as pessoas que vocês estão escutando, as pessoas que vocês decidem seguir os conselhos, são pessoas que enganam vocês. De quem vocês têm que ouvir, vocês não ouvem, que são os profetas. Aí vocês ficam ouvindo conselhos de pessoas que estão enganando vocês, que estão levando vocês para a destruição. Por isso que o caminho de vocês está contado.
Em vez de ouvir os conselhos de Deus, você ouve os conselhos dos homens, né? A gente lembra que no final do capítulo anterior, Isaías até havia falado isso, né? Isaías falou assim, por que vocês vão ficar dando ouvidos ao homem, se o homem nem responde pelo fôlego que sai da narina dele? Nem por isso ele responde, nem isso ele domina. Ele sabe do quê? De nada. Então ouça a Deus, né? Então Isaías está vindo ainda nesse sentido. Versículo 13. O Senhor se levanta para pleitear. Deus está vindo para reclamar. Deus está vindo com sua causa. Deus tem uma causa aí para reclamar. E Deus vai reclamar com Jerusalém a causa dele, né? E Deus está vindo de pé para julgar. Ele não vem só trazer a causa dele e reclamar o que ele tem a reclamar sobre Judá. Ele também vai julgar. Então no versículo 14 diz, o Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está na casa de vocês. O que ele está falando aqui? Olha, eu estou chegando e eu vou julgar os anciãos. Eu vou julgar os idosos. Eu vou julgar os príncipes, os nobres. Porque a verdade é que vocês é que deram um conselho errado para o povo. Vocês que fizeram essa cidade ficar como Sodoma. É por culpa de vocês. Os idosos, os anciãos ficaram dando conselho errado. Falando coisa errada, os nobres que eram os ouvidos pela sociedade ficaram dando conselho errado e foram vocês que consumiram a minha vinha. Foram vocês que acabaram com a minha vinha, Deus falando, né? Eu tinha uma vinha tão bonita aí e foram vocês que acabaram com ela, dando conselhos errados. Os bens roubados dos pobres está na casa de vocês. Que você é ancião, você que é idoso, você que é o nobre da cidade. Os bens roubados dos pobres estão na casa de vocês. Então é com vocês que eu vou falar primeiro. É de vocês que eu vou cobrar primeiro. No versículo 15, Deus diz, que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo aqui, com que direito vocês esmagaram o meu povo? Com que direito vocês estão destruindo os pobres? Com que direito vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Diz o Deus dos Exércitos, né? Então Deus aqui se apresenta como Deus de guerra. Eu tô indo, mas eu tô indo para guerrear. Eu tô indo para batalha. Vocês vão batalhar comigo, viu? Vem para guerra comigo. Aí no versículo 16, diz ainda mais o Senhor. Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. A gente lembra, né? Deus havia colocado um sininho ali nas bordas do sumo sacerdote, lembra? E quando o sumo sacerdote entrasse ali, né, no serviço dele, todo mundo ia ouvir o tilintar dele ali, né? E todo mundo ia saber que ele estava ali trabalhando no sumo sacerdote. Era um costume das mulheres nessa época, né? Elas começaram a ficar, a gente vai ver mais pra frente isso daí também, lá em Roma, tudo, né? Lá no Império Romano. As mulheres, elas queriam muito se aparecer, elas ficaram muito vaidosas, muito vaidosas. Então elas colocavam sinos nas tornozeleiras dela, gente, colocavam uns barulhinhos. Então elas andavam e ficavam fazendo barulhinho, parece boi, sabe quando faz aquele barulho? As mulheres ficavam andando e ficavam fazendo aquele barulhinho no pé delas para chamar a atenção. Né? E é isso que Deus está dizendo aqui, né? Vocês, mulheres de Jerusalém, vocês pensam que eu não estou vendo? Eu estou vendo vocês. Vocês ficam andando aí com o pescoço erguido, se achando. Os olhares de vocês são todos libertinosos. Vocês ficam olhando com os olhares de malícia, olhares de maldade. Eu estou vendo vocês, mulheres, né? Vocês veem que agora ele começou a falar de mulher. Então, você vê realmente o que havia falado. Lá em cima era uma metáfora, gente. Não estava falando de mulher, era uma metáfora. Agora ele está falando das mulheres, né? Ele começou a falar dos que são os mais responsáveis pelo problema que está acontecendo em Jerusalém. Para Deus, os primeiros responsáveis pelo que está acontecendo no reino de Judá são os anciãos e os príncipes. E em segundo lugar são as mulheres. Ele está dizendo que as mulheres também são responsáveis. Em cima estão os anciãos e os príncipes, e logo abaixo vem quem como responsável pelo que está acontecendo lá com Jerusalém? As mulheres. E ele diz, as mulheres de Jerusalém, elas ficam andando aí com o pescoço erguido, se achando,
ficam com os olhares libertinosos, né? Olhares de safadeza, olhares de malícia, né? E quando elas ficam andando saltitando, querendo chamar atenção, fazendo aqueles barulhos nos pés, né? E no versículo 17, então Deus diz, né? Aqui a gente lembra que era uma sociedade que já estava caída, né? Eles estavam aqui com muitas prostitutas cultuais. Estava tendo muitas prostitutas cultuais. E as mulheres, elas estavam também caindo nessa vida de prostituição cultual. A gente veio vindo ver isso, né? E é isso. Essas mulheres estavam caindo muito nisso, né? Nesse desejo sexual, né? De se mostrar sexualmente. Estava tendo muito isso. Então, aqui no versículo 17, Deus fala o que vai fazer com essas mulheres. Por causa disso, eu vou castigar vocês. Porque vocês estão todas vaidosas. Eu vou deixar vocês carecas. Eu vou rapar a cabeça de vocês. Gente, pra mulher, ainda mais nessa época, o cabelo, eu acabei de dar um exemplo aqui que Paulo fala mais pra frente, né? O cabelo, gente, era o chamativo, né? Era aquilo que, igual as mulheres, como eu dei o exemplo agora de Paulo, naquela época de Paulo, naquela igreja onde Paulo fala aquilo, que as mulheres andem com véu, elas eram proibidas de andar com véu na rua, porque os homens tinham que escolher. Eles ficavam vendo o cabelo para escolher qual mulher eles queriam, era nesse nível. Então elas tinham que andar na rua como se fossem como se fosse aquelas coisas que a gente vê ai, eu esqueci o nome, gente. Que fica na vitrine, né? Como se fosse isso. E as mulheres ficavam andando assim. E elas eram obrigadas, elas não podiam pôr véu. A mulher quisesse pôr véu, não podia. Você não podia, você tinha que andar sem véu. Você tinha que andar desse jeito, você não era digna de pôr um véu. Você tinha que se mostrar, é uma vitrine. Você tinha que realmente mostrar o produto, entendeu? Era um produto que você estava mostrando. E você tinha que mostrar esse produto. Por isso que Paulo fala desse jeito, com esse carinho com as mulheres. Aqui você não é um produto, aqui você pode pôr o véu. Né? Aqui você é digna de pôr o véu, sim. Né? Que bonito, né? E aqui Deus está falando que Deus vai castigar essas mulheres. Então imagina, gente, o cabelo era algo muito importante. E essas mulheres andavam todas saltitando, todas se aparecendo, querendo chamar atenção na rua. E Deus fala, quer chamar atenção? Vou deixar vocês carecas. Né? Então o cabelo era algo muito importante para as mulheres, muito importante, ao ponto de Deus falar isso, o castigo delas vai ser ficar carecas, né? Elas vão ficar carecas, né? E realmente isso deve ter acontecido, gente, quando elas foram pegas, né? Provavelmente devem ter se raspado a cabeça dessas mulheres, né? Então provavelmente elas devem ter ficado realmente carecas, né? Versículo 18 diz aqui, né? Naquele dia o Senhor tirará, nesse dia, quando Deus vier julgar o reino de Judá, quando Deus vier dar para esse povo o que eles merecem por estar traindo Deus, nesse dia Deus vai tirar dessas mulheres todos os enfeites que elas usam, né? Esse bando de decoração que elas usam no tornozelo, Deus vai tirar. Esses bandos de decorações que elas põem na cabeça, Deus vai tirar. Os colares que elas usam, Deus vai tirar. Os brincos, as pulseiras, né? Deus vai tirar os véus que elas ficam se aparecendo com esses véus. Deus vai tirar tudo isso delas, gente. E realmente isso vai ser tirado quando elas forem levadas cativas, né? Então, quando as mulheres forem levadas prisioneiras, escravas, elas não vão ter essas coisas, né? Vão ser tiradas delas. No versículo 20 diz que Deus vai tirar também os chapéus delas, os enfeites para os braços, os cintos que elas usavam, as faixas, né? Deus vai tirar os perfumes que elas usavam, os talismãs delas, os anéis, as joias que elas colocavam no nariz. Deus vai tirar delas os vestidos luxuosos delas, vestidos de festas, os mantos delas, os chales, as bolsas, os espelhos que elas amavam tanto ficar se olhando. Deus vai tirar delas, né? As roupas de linho finíssimo, Deus ia tirar delas. Gente, eram roupas super chique, linho finíssimo, né? Eram roupas assim, né? E Deus vai tirar delas, né? Deus vai tirar delas os turbantes, Deus vai tirar delas os grandes véus, Deus vai tirar tudo dessas mulheres. Porque essas mulheres, em vez de aconselhar os maridos, né? Em vez de edificar a casa delas, né? Em vez dessas mulheres, né? Orientarem corretamente, a gente viu isso também, se eu não me engano, em Oséias, né? Em vez delas orientarem os maridos delas, em vez delas ficarem incentivando os maridos delas a andarem no caminho de Deus, não. Elas falam, não, vai lá, pega mais dinheiro para nós.
Oprime aquele outro pobre ali, traz mais dinheiro pra gente, né? Elas ficavam assim, né? E aumentando ainda mais, né, a perversidade ali na cidade, provocando ainda mais os homens, né? E é isso que Deus está falando. Ai de vocês, eu tô vendo, né? E no versículo 24, então, Deus diz o que vai fazer com elas, né? Deus não vai só deixar elas carecas. Deus não vai só tirar delas tudo isso que elas amavam, né? Que elas amavam se exibir. Deus vai deixar no lugar do cheiro bom dos perfumes que elas colocavam, um mau cheiro. Então agora elas não vão mais cheirar bem, elas vão ficar fedendo, né? E realmente, gente, na escravidão, no trabalho árduo da escravidão, elas não vão mais andar com os perfumes que elas ficavam andando se exibindo lá. Mas agora na escravidão elas vão ter um mau cheiro. E aqui diz, e no lugar onde elas andavam com um cinto, vai ser colocada uma corda. Que corda, gente? De escravidão. É uma corda de escravidão que está falando. E no lugar dos penteados bonitos que elas fazem, elas vão ter calvície. Elas vão ficar carecas, elas não vão ter cabelo para pentear mais não. E no lugar dessas roupas luxuosas que elas colocam, elas vão colocar pano de saco. Vão colocar roupas grosseiras. Vão colocar roupas velhas, trapos, né? E no lugar da formosura delas, no lugar que hoje é a beleza delas, vai ser colocada uma marca de vergonha, uma marca de feiura, né? Ali na Bíblia, em algumas Bíblias, vai estar escrito a palavra queimadura, né? Mas eu procurei ali no hebraico, essa palavra queimadura não é queimadura, significa marca. Essa palavra que está ali, queimadura, escrito, é no mesmo sentido da marca que Deus pôs em Caim, sabe? Deus colocou uma marca em Caim, né? E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Deus vai colocar uma marca nelas. Deus vai marcar essas mulheres. E onde antes se via beleza, vai se ver feiura. Vai se ver vergonha. É o mesmo termo que foi usado ali para falar da marca de Caim, né? Lembra que a marca foi colocada em Caim, onde todos aqueles que vissem a marca iam entender que Caim não podia ser morto? Nesse mesmo sentido, todos que virem essa marca nessas mulheres vão, em vez de ver nelas beleza, vão ver feiura nelas. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 25 diz assim, teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja, né? Então seus homens agora vão morrer na guerra. Realmente, nessa guerra, quando forem invadir ali, a Babilônia foi invadir e outras guerras, né? E os homens mais poderosos vão morrer assim, na guerra, guerreando. E as suas portas gemerão e prantearão, né? O que acontece? As casas vão ficar vazias. E as portas vão ficar batendo e rangendo do vento e a porta vazia. Sem ninguém para pôr um peso ali, sem ninguém para fechar a porta de vez ou abrir. E vai ficar aquele ranger da porta, né? Mostrando que a cidade está vazia. E ela, desolada, se assentará no chão. Então essa mulher agora, sem rumo, sem alegria para ficar correndo mais pela cidade vazia, porque ninguém mais vai ficar olhando ela vai sentar triste no chão, né? E aqui também eles usam uma terminologia ali para equiparar com a própria Jerusalém, como se ela fosse uma mulher, né? Ao ver ali a cidade sozinha, ela vai ficar triste, né? Desolada no chão. Mas aí alguns estudiosos que fazem esse esforço aí, né? De colocar esse entendimento. Mas a verdade é que aqui está falando dessas mulheres, né? Essas mulheres que saem tilintando na cidade, né? Saltitando pela cidade. Não. Elas vão ficar ouvindo o ranger das portas ali, a cidade vazia. Então elas não vão ter mais vontade de sair tilintando pela cidade, saltitando pela cidade. Elas vão ficar sentadas no chão, desoladas, né? Tristes ali. Então, amém, gente. Glória a Deus. Nossa, eu falei bastante. Glória a Deus, deu 1h26 de aula. Até que não deu tanto tempo. Apesar que a gente começou a aula tarde. Começamos 8 horas, né? Mas amém. Glória a Deus. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde. E até amanhã com a graça de Deus. Amanhã a gente vai ter mais aula, tá bom? Porque quinta-feira eu não sei se eu vou conseguir dar aula, que eu vou fazer uma ação social em Francisco Morato. Então, não sei se vai dar tempo. Aí eu vou adiantar para amanhã a aula de quinta-feira, tá bom? Então, amém. Eu vou desconectar o Facebook e Instagram. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. No